Amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje vou trazer aqui conversões. Vamos falar de momentos em que ficamos com aquela sensação de ser contrariado. Como que você lida com isso? Vamos ver aqui? Então fica comigo. Bom, vamos dizer que você está em um momento conversando. Independente da pessoa. Pode ser um amigo, alguém da família e até seu filho, enfim, qualquer pessoa mesmo. E lá no momento vocês estão conversando e em algum momento é falado alguma coisa que bate aqui, ó. Aqui, você chega até a sentir um negócio aqui que você fala, não acredito. Não, eu não... Aqui você fica, né, internamente, tipo, não aceito isso. Há quem na hora já consiga expressar e há quem fica assim, não, mas não faz, gente, que loucura, por que tá falando isso? Não faz sentido. Só que de fato, independente se você fala ou se você segura a fala, fica em conflito aqui. E aí eu vou chamar você para você ligar a tua atenção e prestar atenção em você. Por quê? Porque a pessoa, ela pode estar falando, que é o que normalmente acontece, mas ela fala do ponto de vista dela. É o que ela consegue reconhecer. Quando vem em você, que você não aceita essa informação, você entra num confronto. E o que acontece nesse confronto? Como você tem reagido a esse confronto? Qual é a sensação que vem? Porque se você prestar atenção nessa sensação, você não vai continuar sentindo. Por quê? Porque se você se observar, você vai entender o que te causa isso. Por exemplo, uma vez eu recebi uma informação que no primeiro momento eu fiquei muito irritada. Aí depois eu falei assim, calma aí, me dá 5 minutos que eu precisava me acalmar para depois externar. Eu até contei isso aqui para vocês. E foi o que aconteceu. Depois eu entendi que o que eu estava irritada era com um valor. No meu caso aqui, falando de hierarquia. Então, eu estava me sentindo invadida e quando eu me senti invadida, eu quis contra-atacar. Só que ao invés de eu reagir, eu segurei, mentalizei e fiz a conversão. Claro que a conversão naquele assunto não foi complexa, foi uma conversão tranquila, onde eu converti aquele sentimento de raiva em entendimento. E quando eu entendi, eu passei a minha insatisfação perante o que estava sendo abordado e que para mim não fazia sentido dessa forma. Só que a gente está falando aqui de uma conversa de troca. Em alguns momentos, dependendo da maturidade da pessoa, eu sinceramente não aconselho discussões, porque discussão sabe aquele ditado, esdrúxulo? É como se fosse bumbum. Cada um tem o seu, então cada um toma conta do seu. Mas quando você acha viável entrar em discussão para evoluir, você pode, ao invés de já ser de forma instintiva, sabe? Como se fossem os animais. Se você passar por um cachorro e ele tiver ferido, e você for lá passar perto dele, ele vai te atacar. Só que o cachorro não raciocina. Ele está ferido. Você chegou perto dele, é automático. Quantas vezes você age dessa forma instintiva? Você nem processa e já contra-ataca. E na verdade, assim, você pode ter essa reação de blum, né? Sair falando sem entender o que você está falando. Ou você pode até silenciar e ficar naquele ranço. Mas eu não acredito que você está falando assim. Quem é você para você falar assim? Mas como é que você... Ai, que ranço! Aí você fica com isso aqui no teu sistema, que também não te ajuda em nada. E você não tem esse período de se permitir entender. O que foi esse confronto? O que foi isso que eu não curti? Qual foi a palavra em específica que me deixou assim, com a cabeça fervendo? Que me deu ira? Vamos colocar, dar nome, gente, às emoções. É muito bom, sabia? Porque quando você consegue reconhecer, você pode escolher o que você faz com essa ira. Como você elabora ela. Sabe essa conversão? Eu pedi 5 minutos. 5 minutos para eu respirar, beber uma água.
relaxei e depois consegui trazer a minha visão para poder elaborar um assunto que naquele momento era importante para mim. Isso, se você prestar atenção e você começar a se observar, em muitos momentos você vai ter essa situação de receber uma informação e ela vem como bomba, ela explode aqui no teu interno. Você pode ser essa pessoa que com a personalidade de ação-reação, de você, quando você viu, você falou e tá tudo bem, é a sua forma, mas falando de uma forma, não seria equilibrada a palavra, seria de potência, para potencializar você entender o que foi que causou isso. Por quê? Porque senão você vai virar um gatilho. Toda vez que toca nessa referência, você já vai lá, explode e você... falei. Só que será que isso que você falou era o que você queria falar? Ou depois você pensa assim, eu podia ter dado aquela segurada? Em alguns momentos você podia, mas não para você não falar, gente. Eu não sou a favor desse negócio de fala ou não fala. Você tem que saber o que faz você se sentir bem. Como eu disse, algumas discussões não fazem nenhum sentido porque é igual bumbum, cada um tem o seu. Mas existem momentos, dependendo da situação, que você precisa ter uma conversa. Só que não tem como ter uma conversa apenas com porque eu não quero. Que legal, se tratando da sua vida, realmente é você que não tem que querer, mas se tratando da vida de outras pessoas, como a gente entra num acordo? O que é isso que você não quer? Faça-me entender, para ver se a gente pode fazer alguma coisa, entende? Quando a gente fala no convívio social. Porque vamos dizer assim, a gente vive em sociedade, gente, não vamos ser ignorantes, não. Se fala assim pra você, se eu chego aí pra você, eu passo pelo seu portão, você fala, não passa na minha porta. Só lamento, amiga, porque a rua é passagem, não é? Você pode não falar, mas naturalmente é um direito de livre acesso que todo mundo tem. Agora, para entrar na sua casa, precisa da sua permissão, não tem coerência? Isso é as suas informações. Quando a gente convive com pessoas, precisa se compreender o que está sendo isso, por que eu estou me sentindo desse jeito, por que isso me deixou tão contrariada, para poder entrar nessa questão de acordar o que faz parte de mim, o que é importante para mim. Porque o que é importante para você está no seu sistema de crenças, valores, entende? É a sua forma de ver. Em alguns momentos você vai precisar ter algumas conversas, seja com quem for, naturalmente. Então, por isso, conhecer a você, se observar, entender até que ponto se refere a você e por que está se referindo. E, gente, de fato, a mente, às vezes, ela fica aí, borbulhando de várias situações que você não está tendo a percepção de que referência isso tem para mim. Por que eu estou assim? Por que eu estou pensando nisso? Aí esse pensamento que está vindo, qual o sentimento que vem junto com ele? Se observar. Quando você se observa, você vai enriquecer. Quem? Você, gente. Porque como eu citei o exemplo lá, dei um exemplo aqui esdrúxulo, né? Uma pessoa passando na rua, a rua não é livre acesso. Então, não tem nem porquê você sentir esse ranço se a pessoa passou pelo seu portão. Agora, quando a pessoa quer entrar na sua casa, aí é outra história. Que para entrar, tocar a campainha, tem que chamar, não pode abrir o portão e sair entrando. Você tem um sistema de regras. Isso é o seu interno. Isso é você conseguir entender o que acontece aqui dentro. Para saber se isso é algo assim que, não faz diferença. Ou não, isso aqui para mim, mexendo no meu sistema, é importante e a gente vai conversar sobre isso. Lembrando, gente, de verdade, não entrar em discussões de forma desnecessária. As discussões desnecessárias, normalmente, elas estão muito envolvidas ao nosso ego. É onde eu quero estar certo e ponto. Não me importo com o que é referente para o outro. Infelizmente, é complicado. Por quê? Porque dependendo do ponto de vista, por isso uma conversa, todo mundo está certo. Não tem erro, gente. Quem é que está errado? Vamos dizer assim, eu falei pra você, feia. Você não gosta da palavra feia. Aí você vai brigar
com todo mundo que te chamar de feia. Não, por que você não gosta? Qual é a referência de feia pra você? Ai, Marimar, mas isso é bullying. Bullying, gente, olha só. Tudo tem intensidade, vamos usar o bom senso. Isso aqui é um exemplo. Se você entender por que você não gosta que pronuncie a palavra feia, você não vai ligar. Porque às vezes, vamos dizer que é uma memória lá da tua infância, que a tua amiguinha te chamou de feio, você teve um ranço dessa palavra e falou, nunca mais ninguém vai me chamar de feia. Tá, mas feia não é opinião? Você se sente feio? Você se acha feia? Não, então não é com você, entende? Então pode falar o que quiser, porque não é comigo, gente. Eu sou linda, entende? Por isso que é um sistema de reconhecimento. Eu tô dando exemplos esdrúxulos, bem... Não. Mas é só para você entender que a gente conecta as informações. E essa conexão, elas têm a ver com o meu universo. E se eu cuido do meu universo, ó, ninguém ultrapassa ele. Só quem eu der permissão. Então você pode prestar atenção. Quais são essas permissões que você está dando? O que você está deixando de observar em você? O que você pode conversar para expressar os seus valores? E não ser instintivo, parecendo, sabe, assim, aquele ferido que vai sair ferindo todo mundo aí que passar pela vida? Não! Até porque a gente sabe, vivemos em sociedade e por mais que exista o singular do cuidado com a vida, nós todos estamos em comunhão o tempo todo, porque você anda de ônibus, você pega um Uber, você vai no comércio. Então, entende? Sempre teremos esse movimento de nos relacionar, não só com nossos íntimos, mas com o todo. Então, conforme esse todo e o íntimo está muito denso, será que eu não estou densa? Será que eu não estou muito vulnerável e ignorando a minha vulnerabilidade? Aí eu corro de tudo, não quero nem falar? Não, tá? Por que eu estou me sentindo? E isso vai fortalecer você. Porque você tem o direito de estar nos seus momentos fortes, como nos vulneráveis, sabe? Alegria, tristeza, porque tudo é polaridade. E por que eu estou falando isso? Porque isso potencializa o seu ritmo de vida, a sua motivação diária, o seu bem-estar, a sua vida em se relacionar. Imagina você ficar sendo uma pessoa que, desculpa o termo, gente, é amarga. Amarga porque está com tantas situações dentro de si que não consegue mais se relacionar com ninguém. Aí você tem filho, você tem uma família, você tem amigos, você tem pessoas tão queridas com você. Você não está podendo dividir momentos com as pessoas que você ama. Tem muitas coisas aqui guardadas em você que precisam da sua atenção. Então dê atenção a você. Dê atenção a você para você se potencializar e viver a sua vida. Tirar esse sonho da gaveta, fazer momentos prazerosos, estar ativa em tudo que é importante e relevante para você. Então, cuida de você aí, presta bastante atenção em você.